30 anos, ele transforma grandes blocos de pedra em obras arrojadas e contemporâneas. Eu converso hoje com o escultor Pita Camargo. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Pita, você começou pintando telas, fazendo desenho em telas ou eram pinturas? E depois partiu para um material muito mais pesado, muito mais aparentemente difícil. Não era mais fácil ficar com as telas? Eu sempre brinco que eu fui enganado pela minha própria lenda. Eu sempre desenhei muito bem. Tentei pintar, mas não me adaptei à pintura, até porque o pincel é macio e eu tremo muito, né, com a mão. Eu comecei a trabalhar com instrumentos mais rígidos, que foi o giz pastel sobre pastel e gravura em metal, mas a pintura nunca me adaptei. E fui enganado pela minha própria lenda, porque é tão fácil e é tão prazeroso criar. De um risco tu faz 10 desenhos diferentes, e a escultura requer muita dedicação e trabalho. Com certeza não é tão fácil quanto a criação em desenho, né? Então você sempre sentiu uma necessidade dessa dificuldade, de se superar talvez? Eu acredito que isso é muito pessoal, a escolha da linguagem, né? Em todas as possibilidades que tem nas artes visuais, eu sempre me atraiu fazer algo que realmente fosse pereno, não perecível, algo que realmente durasse além da minha existência. Daí, quando eu comecei com a escultura e fundi a minha primeira peça em bronze, ali é que eu senti um prazer e ali que eu disse assim, não, esse é meu caminho. Então o teu primeiro trabalho em bronze está aqui, é esse, né? Sim, essa cabeça azul, essa é a minha primeira peça. Ali eu senti um prazer quando eu vi aquele metal a mais de 1040 graus fundido e no caso, realizado pela minha própria experiência, né? Mas nessa época você estava em alguma escola ou tinha acesso a esse material? Ou tinha alguém na família que já trabalhava com arte? Na família, o meu avô trabalhava fazendo violinos. Ninguém é artista na minha família. Minha mãe dizia, seja o sapateiro, mas seja o melhor. Todos tiveram a liberdade de escolha. Eu é que tinha o dom do desenho e essa habilidade foi transformando nesses materiais até a peça em bronze, em 88, o primeiro mármore, né? Então foi uma coisa que foi acontecendo, eu não esperava. Quando fala mármore, tem um acesso à pedra. Tinha essa facilidade ou, na verdade, também foi um novo desafio? Trabalhar com o mármore, é uma vontade própria e alguém incentivou. Vamos lá agora, eu quero ver algum trabalho em mármore. Quando eu desenhava e quando eu comecei a trabalhar com giz pastel, eu tive a oportunidade de ir para Curitiba. E morando em Curitiba, eu frequentei o ateliê de gravura do Solar Barão, no qual essas gravuras resultaram em esculturas. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Elvo Benito Damo, que para mim é meu mestre, que é o chefe do ateliê livre, do ateliê de escultura em Curitiba, no Parque São Lourenço. Quando eu fundi as minhas primeiras peças lá, tirando os moldes, fazendo a incrustação, fazendo a cera, derretendo a cera e fundindo o metal, em 88 ele me deu o primeiro bloco de pedra. Então eu comecei em 88 com o meu primeiro bloco de pedra e em 89 fomos comprar um caminhão de pedra no Espírito Santo, rachando com mais 3 escultores. Então é muito difícil, tu tem que ter a Cachoeira do Tapemirim, é quase 1.400 e poucos quilômetros de distância, né? A terra do Roberto Carlos, no Espírito Santo. Lá tem a maior fonte de pedra de minério do Brasil, então a gente vai até lá, escolhemos a pedra na pedreira, tu paga a pedra, tu paga o transporte até aqui, mais o frete, mais o caminhão para descarregar. Então é bem caro essa logística de transporte na escolha do material. E você faz isso até hoje? Sim, de vez em quando. Agora nós estamos trabalhando com um mármore de Camboriú, que é um mármore muito belo, mas tem veios, muitas trincas. A escolha da pedra na pedreira já faz parte do processo criativo do artista. O processo criativo porque olha a pedra e já imagina o que vai fazer com ela, ou já parte de uma ideia e procura a pedra ideal? O ideal sempre é um bloco quadrado, 40 por 40 por 1, ou 1 por 1 por 2, mas também existe um matruco, que são pedras quebradas. A partir do momento que tu levanta aquela pedra, porque tu estás vendo ela só de um ângulo, quando ela está no chão, quando tu levanta ela e tu fica abaixo dela no caminhão guincho, tu já estás vendo do outro lado. Só nesse transporte, tu poder ver ela em todos os lados, todos os ângulos, tu já vai escolhendo a pedra, tu já vai imaginando encaixando uma na outra.
Eu tenho uma ponte rolante criada no meu ateliê com um telhado que me possibilita pegar 1, 2 toneladas e fazer encaixes construindo a pedra. E esse trabalho é um trabalho que precisa de ajuda de alguém ou é um trabalho assim solitário? Você já desenha, faz o projeto? Como é essa execução, o passo a passo dela? Ele é todo solitário. Eu limpo a pedra, eu faço tudo sozinho. É claro que já teve momentos de simpósio que teve ajudantes que me ajudaram. Quando há uma encomenda que tu tem que precisar limpar uma pedra que não é criativo, eu já tive ajuda. O que é limpar uma pedra? Limpar uma pedra é quando ela está toda irregular, cheia de facetas irregulares, que tu tem que limpar para daí tu começar a desenhar e limpar a pedra. Mas essa limpeza é com disco, é com corte, não é limpar com lava-jato. Mas o processo em si, desde a escolha, desde a limpeza e desde a forma até o final, é todo feito por mim. E outro passo, que tem a parte da furadeira para colocar os metais, isso tudo é contigo? A furadeira tu já usa para quebrar a pedra. Tu fura a pedra, encrava ponteiros e martelo, com a pressão tu racha a pedra. Né? Porque não é porque veio da pedreira, eu vou usar como ela está. Eu quebro ela também no meu ateliê e remonto depois. A furadeira, disco de retificadeira, disco de corte, todos esses equipamentos, tudo é feito utilizado de uma forma pensando no que eu vou construir, né? Quando tem pinos, é claro que tem que furar e encaixar os pinos, né? Mas para isso existe a tecnologia e equipamentos de alta durabilidade e resistência para trabalhar com esses materiais duros, né? O Pita, pelo visto, gosta de dificuldade, de trabalho. Esse retorno, essa resposta depois do trabalho pronto, deve ser muito gratificante, né? E você iniciou um projeto em 1993, né, que fez uma galeria no fundo do mar. Era um projeto inicial, mas você vai falar disso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com o escultor Pita Camargo. Falávamos no primeiro bloco sobre uma escultura que está no fundo do mar aqui de Santa Catarina e foi colocada em 93 e depois, mais uma vez, você colocou outra escultura em 2014. Com que propósito tudo isso? Em 93, sempre houve aquele questionamento do que é importante na arte. O artista, o escultor, ele quer se comunicar. Quando eu vou na pedreira, escolho uma pedra, levo para o meu ateliê e transformo aquela pedra numa forma individual e pessoal, o artista não se preocupa com o que os outros vão pensar. Ele faz pela livre necessidade pessoal. Essa comunicação que é importante, que é a arte contemporânea e atual para cada linguagem. A partir do momento que eu ponho em xeque e questiono se isso é importante ou não, qual é a necessidade dela, eu instalando no fundo do mar, ela deixa de ter esse valor formal criado por mim e de posse para uma nova vida, para uma nova pele marinha que é consumida nessa obra. Então foi um questionamento. Essa obra de 93 foi instalada na Ilha da Galé, na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, aonde não pode a prática de mergulho. Agora, em 2014, nós fomos mergulhar lá, ela realmente desapareceu e voltou a ser pedra. Está no calhau do Brás, na Ilha da Galé. Em 2014, em relação à minha mostra de comemoração a 30 anos de trajetória, seriam 25 obras expostas, itinerando por várias cidades do estado. Então eu coloquei o título de 26-1, porque são 26 obras, e menos uma porque também foi retirada agora no caso foi retirada da exposição, instalada na Ilha do Arvoredo, que também faz parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, só que na Ilha do Arvoredo, no lado que pode a prática de mergulho. De novo, questionando e perguntando sobre o que é importante na arte. Naquela época, eu quis montar uma galeria submersa. No Brasil e no mundo não existiam galerias, existiam esculturas isoladas. Na época, até como hoje, a intenção, fazendo esse segundo passo, essa segunda instalação, é procurar parceiros, porque o turismo catarinense ganha com isso, o setor náutico ganha com isso, as operadoras de mergulho ganham com isso, e a arte catarinense ganha com isso, porque é uma ideia que já foi
verdadeira em 93. E lá poderia se praticar e visitar e ter pesquisas também em relação à vida marinha que ia ser criada em cima dessas novas obras, né? Ô Pita, o teu ateliê, aqui fica a tua casa junto, um espaço com a natureza imenso e as tuas grandes obras, né? E esse projeto também, ao fundo do mar, é uma coisa assim com muito, precisa de muito sonho, uma realização, passa uma impressão que tu precisa de espaço para expor, para manifestar a tua arte. E tu recebe também muita gente, né? Tu consegue esse contato com o público, as oficinas, tu consegue transmitir toda aquela vontade de demonstrar a tua arte para as pessoas? Sim, eu tive o grande privilégio de participar desde 2009 da DVTEC Arte na Escola, que é um vídeo que demonstra o meu processo criativo de uma mostra itinerante de escultura de grande porte. Essa DVTeca são diversos artistas no Brasil que têm e as escolas estão trabalhando com esse DVD. Então, as crianças trabalham com o artista aqui, local, em qualquer lugar do Brasil. E com isso, as crianças é o futuro, as crianças é que vão realmente investir em arte. Poucas pessoas com a nossa cultura, com a nossa educação passada, têm a visão de que isso é um investimento, isso é uma identidade local e catarinense e brasileira. Então eu lido e convido, e as crianças, as escolas vêm muito no meu ateliê para ver o meu processo criativo, ver como é produzido, porque ver uma obra pronta é uma coisa, agora ver como ela é transformada é muito mais interessante, né? E obras prontas, cite algumas delas que são importantes, que as pessoas catarinenses passam por elas e algumas vezes percebem, algumas vezes não sabem que é do Pita Camargo. Existe o marco inicial na entrada de Blumenau, né, na Avenida das Palmeiras, aqui na entrada do SESI, em Florianópolis, na Praça Pio XII, onde é que tem um estacionamento, tem uma obra minha. Existem obras em São Paulo, na Avenida Europa, no Centro de Capacitação de Enfermagem do Estado de São Paulo. Então, tem diversas obras, mas não são muitas, até porque eu produzo tudo sozinho. Então, se a gente considerar 32 anos de trajetória, não são muitas obras. Eu acho que ainda poderia ter um investimento por parte dos empresários e leis de incentivo a obras públicas, né? Porque na Europa o turismo se vive da arte do passado. Então o turismo, a exemplo da Galeria Submersa, a exemplo de monumentos públicos, tem que investir também na arte, né? Já aconteceu de alguma obra ser danificada, que você teve que ir lá e arrumar? E esse processo é possível, já que é pedra? Uhum. A gente já fez um trabalho de restauro no Parque das Esculturas de Brusque, em obras da Milka de Castro, do Aquiles Jimenez. Algumas obras, as mais danificadas, foram feito o restauro. Eu é que fiz, com a experiência que eu tenho em esculturas de grande porte, com a orientação da restauradora Lilian Fernanda Martins. Tudo feito com normas internacionais e de formas reversíveis. Nada tu pode fazer interferindo numa obra criada de um outro artista. E agora 2015, algum projeto novo de restauração, algum trabalho grande, mais algum sonho? Agora minha exposição 26-1 estava em Porto Belo, né? Depois de ter percorrido Blumenau, Criciúma e Florianópolis pelo Fundo Cultural, que é bom dizer isso. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura foi um projeto aprovado pelo Fundo do Cultural e foi para essas 3 cidades. Ela já foi para Porto Belo, agora estou levando para Joinville, nos jardins do Museu Fritzal, onde vai ter as obras no jardim, que é um jardim fantástico, o ateliê do Fritzal é fantástico, e tem um projeto pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Joinville, do resgate da obra de algumas obras do Fritzal, que seriam formas em silicone, uma da Dona Francisca, que está também na praça, na Avenida das Palmeiras, e algumas obras que ainda não foram fundidas em vida, né, resgatando a obra do Fritzal, ter no seu jardim do Museu Fritzal essas peças em bronze. Outra, quem sabe, ser itinerante e divulgar a obra do resgate do Fritzal em diversos lugares do Brasil e do mundo, e até como os empresários, quem sabe, investindo e tendo também o direito, claro que tudo registrado, autenticado, de uma forma bem lícita e respeitada, né? Pita, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer e mais sucesso. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade.